paz do Senhor, meus lindos e minhas lindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você não pode deixar de se inscrever, se inscreve, deixe seu comentário aí, o seu like é muito importante, viu? E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nas nações dessa terra possam ser alcançadas para a glória de Deus. Nesse vídeo, eu quero falar sobre um assunto, né, que muita gente tem dúvida e que eu tenho recebido bastante mensagem sobre isso, sobre a questão do livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio ou não? Muitas das vezes, né, a gente está enfrentando uma grande batalha, enfrentando um deserto, enfrentando uma decepção, enfrentando uma frustração, enfrentando uma injustiça, enfrentando uma traição, um divórcio, uma separação. E a gente não consegue ver Deus, né, dentro disso, dentro do nosso deserto, né? E não tem a palavra livre-arbítrio na Bíblia, mas o Senhor em tudo Ele permite, né? Eu queria que você observasse algo. Em Provérbios 16:9 ele fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quantas vezes nós escolhemos fazer algo e Deus permite com que lá na frente você quebre a cara e aí você começa a se arrepender daquilo que você fez e olha para trás e vê que aquilo que você fez foi errado, né? Você determinou, né? Você decidiu fazer algo e o Senhor permitiu. Só que Deus, Ele tem o poder de trazer você de volta. Deus tem o poder de restaurar a tua vida, né? E Deus, Ele permite o livre-arbítrio para que você vá no fundo do poço. Muitas das vezes nós vamos para o fundo do poço e de lá Deus traz de volta e determina os nossos passos, né? Porque às vezes nós escolhemos, né? E é tão interessante que quantas vezes escolhemos largar o Senhor. E aí Ele faz o quê? Ele permite às vezes a gente dar umas voltinhas no mundo, né? Ou dar uma voltinha mesmo, estando na igreja, praticando algumas coisas do mundo. Ele permite para que algo em nós venha a ser tratado, para que algo em nós venha a ser moldado. Porque nós somos filhos teimosos, nós somos desobedientes, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Só que a Bíblia fala que é Ele quem determina os nossos passos, né? O Senhor é tão maravilhoso que quando Ele fala que o início das coisas é como se o início não valesse de nada, mas o fim que é o fim. É o fim que você vê a glória de Deus. É no fim que você tem a sua vitória, né? E é tão interessante que você vê com o Senhor também foi assim. Ele passou pelo processo, né, da cruz. E quando ele chegou na cruz, o que aconteceu com ele? Ele sabia que ele iria para a cruz morrer. E o que aconteceu após a cruz? Era o fim. Para muitos era o fim, mas ali estava o início de todas as coisas. Muitas das vezes o Senhor ele entra com providência em nossas vidas através da dor, através da decepção, e nós não conseguimos compreender isso. Aí a gente ouve muito assim das pessoas, né, quando a gente está no tempo de deserto, mas ele escolheu fazer isso, mas ele escolheu fazer aquilo, realmente, mas é o Senhor quem determina os passos, né? Ele muitas das vezes permite com que as frustrações elas cheguem por conta do propósito que Ele tem, né? Esse evangelho que as pessoas às vezes falam para nós, esse evangelho de felicidade, um evangelho de prosperidade, um evangelho de riqueza, de carro do ano, não é um evangelho de Cristo. Não que você não vai ter um carro do ano, não que você vai ter alegria, felicidade, mas muitas das vezes a dor ela tem que fazer parte da nossa vida. Muitas das vezes um divórcio tem que fazer parte da nossa vida para que haja propósito de Deus, porque cada pessoa ela nasceu com um propósito específico para Deus. Cada um tem um chamado específico para Deus. Cada um vai passar por algo específico. Então a gente não pode basear o testemunho do outro na nossa vida, a gente não pode basear o deserto do outro na nossa vida, né? Eu já ouvi tanto isso, né? Mas teve o livre-arbítrio, a pessoa escolheu, a pessoa não quer. Ela não quer. Mas e o que o Senhor quer?
Quantas vezes nós desistimos do Senhor e Ele vai nos resgata porque Ele não desiste de nós. Né? Você não vê nenhuma passagem na Bíblia que o Senhor fala assim, você escolheu, pode ir embora que eu não te quero mais. O filho pródigo, ele simplesmente pegou tudo que ele queria, os seus bens, saiu da casa do pai e ele foi viver a vida dele. Só que o que aconteceu? O pai sempre o esperava. O pai acreditava na sua volta. O pai acreditava no seu retorno, né? E ele gastou tudo que tinha e ele voltou para a casa do pai. Alguém foi buscar o filho pródigo? Alguém ligou para o filho pródigo? Não. Ele voltou para casa sozinho. Por quê? Ele determinou que ele saísse. Ele decidiu. Eu vou viver minha vida, vou gastar tudo que eu tenho, é minha herança. E aí o que o Senhor fez com ele? O Senhor permitiu para que ele retornasse. O fundo do poço é o início de todas as coisas, né? E olha que interessante que o Senhor fala para nós também, em João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Ame uns aos outros. Olha que interessante. O Senhor, Ele nos escolheu. Se Ele nos escolheu, nós não temos mais o nosso poder de escolha. E mesmo que nós temos a nossa decisão de fazer algo contra a vontade do Senhor, o Senhor vai e nos resgata porque é propósito dele, né? E ele fala o quê? Para que o fruto é o fruto do Espírito, é o fruto que há em nós que ele trabalha para que esse fruto permaneça, né? Então, muitas das vezes, as pessoas que estão enfrentando um deserto, elas não conseguem compreender a vontade de Deus. Tudo faz parte de um propósito. Não existe vida perfeita, não existe casamento perfeito, não existe uma vida de felicidade perfeita. Tudo é um propósito. Uma perda de um bebê é um propósito. A morte de alguém é um propósito. A traição é um propósito. A escolha de alguém de pecar, de abandonar, de trair, de enganar, de ser injusto, é um propósito de Deus. Precisamos começar a compreender o propósito de Deus. Temos que começar a entender que se eu tenho um propósito específico, aquilo faz parte do meu chamado. Eu falo muito de mim porque, assim, quantas vezes eu pensei em desistir, né? Uma vez eu estava tão desesperado com a minha vida, com tudo que eu estava vivendo, que eu saí da minha cidade e fui para outro lugar. E eu estava determinada a desistir de tudo, pelo nível de frustração que eu estava vivendo, pela decepção que eu estava vivendo. E chegando lá, Deus me deu uma palavra, né? Usou uma pessoa para falar comigo. E aí eu comecei a entender que em tudo o Senhor tinha que ser glorificado. Ai! Que em tudo o Senhor tinha que ser glorificado. Que em tudo o Senhor, Ele tinha que fazer parte da minha vida. Não só na alegria, na bonança, porque é na dor que o Senhor prova os corações, é na dor que o Senhor vem aprovar nossas vidas. E muitas das vezes eu olhava a minha situação e me olhava no fundo do poço como a mulher mais sofrida. Eu olhava tanto para mim que eu falava, eu estou me sentindo um lixo. E aí eu comecei a entender que o fundo do poço era o início de todas as coisas, porque fazia parte do propósito que Ele tinha para mim, que é específico. É na dor que nós somos forjados, é na dor que nós vencemos, é na humilhação que nós somos honrados, é na perda que nós ganhamos, né? Então a oração, a intercessão, a fé, ela é o que move a nossa vida. E ainda que você tenha se afastado do Senhor, ainda que você tenha abandonado tudo, o Senhor, Ele vai te resgata porque Ele ama a tua vida. O Senhor nunca divorcia de nós. O Senhor nunca nos abandona. Ele está sempre cuidando da gente, até num momento de dor, em que a gente não vê saída. Eu passei por uma situação, quando eu estava internada, estava no hospital,
E que eu deitei na maca e olhei para o céu e falei, Senhor, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais errar, eu não aguento mais fazer tudo errado. E aí o Senhor falou comigo, eu sempre estive contigo, eu nunca te deixei, mas isso faz parte de um propósito que eu tenho para você. Quantas mulheres não geram, quantas mulheres não podem ter filhos, e aí elas batem cabeça porque talvez é o seu maior sonho, e aí elas culpam Deus e não entendem o propósito. Você pode olhar a vida do filho pródigo. O pai podia simplesmente ter deixado aquele filho para lá. Ter falado, não, ele pegou tudo, toda a herança, ele pegou e gastou tudo. O Senhor, ele faz a mesma coisa com a gente, ele permite, para depois vai lá e resgatar a gente, para que a gente possa aprender com algo que a gente está vivendo. E com o filho pródigo não foi diferente. O pai estava pronto para recebê-lo. O pai estava pronto para acolhê-lo. E é assim com a gente também. No tempo de deserto, aproveite o tempo que você está nesse deserto. Não importa o que você viveu, o que aconteceu, aceite a vontade de Deus. Quando você começar a entender e aceitar a vontade do Senhor, o fardo vai ser mais leve. E você vai começar a entender que toda essa dor, né, tudo aquilo que você está passando, e eu costumo falar isso, o Senhor pegou todo o lixo da minha vida e transformou no meu ministério. Todo choro, toda lágrima, toda injustiça e decepção faz parte de um propósito eterno. Nós não somos daqui, nós estamos caminhando para uma vida eterna. E se compreendermos que nós vivemos para amar o outro como a nós mesmos, nós vamos andar nos passos de Jesus, vamos andar conforme Ele andou, vamos amar conforme Ele amou. O Senhor, Ele podia ter desistido também da humanidade, Ele podia ter falado, eu não vou para a cruz por conta de pecado de ninguém, porque eu não sou pecador. Mas Ele se fez carne, habitou entre nós e se permitiu morrer para que Ele fosse ressuscitado, porque Ele sabia do propósito. Ele permitiu com que o Pai direcionasse os seus passos. Então que você possa ser abençoado para a glória de Deus com esse vídeo. E compreenda que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E que você possa compreender o propósito que Ele tem para a tua vida. Que Deus te abençoe.